gurizada! Nós vimos no culto infantil da semana passada a história da ressurreição de Jesus, quando Jesus volta a estar no meio de nós, volta a estar no meio das pessoas da sua época. Hoje, a nossa história é sobre um encontro muito bonito de Jesus com os seus discípulos, aqueles que estiveram com ele por muito tempo antes da sua morte. Os discípulos tinham medo. Eles estavam sozinhos e pensavam que, assim como os homens da lei tinham crucificado a Jesus, eles também poderiam ser presos e crucificados. Então, cada vez que os discípulos se encontravam, eles ficavam numa casa, fechavam bem as portas e ali eles podiam então fazer o encontro deles para falar sobre todas as coisas que tinham aprendido do tempo que Jesus estava vivo com eles, para falar das coisas que eles tinham que fazer, para levar a palavra de Deus adiante, para poder orar, para poder cantar e para poder dar ânimo um ao outro. Então, um desses dias, com a casa toda fechada, eles ali reunidos, menos Tomé. O discípulo Tomé não estava nesse primeiro encontro. Jesus chegou, ficou bem no meio dos discípulos e disse: "Que a paz esteja com vocês." Ele percebeu que os discípulos se espantaram. Os discípulos lembraram de que eles foram até o túmulo de Jesus e que o túmulo estava vazio. E que, então, diziam que Jesus tinha ressuscitado. Essa nossa homenagem na Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas eles não tinham ainda encontrado a Jesus depois disso. Quando Jesus entra naquela casa, fica no meio deles, eles ficam assustados e depois muito felizes de ver o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês." Jesus estava ali dando coragem aos discípulos para que eles continuassem com a missão de levar adiante a palavra de Deus. Que não temessem, que Jesus estaria no meio deles, não mais como antes, caminhando lado a lado, mas estaria na presença do Espírito Santo, estaria no coração deles, estaria nas orações. Então Jesus foi ao ouvido de cada um discípulo que estava ali e disse: "Receba o Espírito Santo." Aí foi a outro e disse: "Receba o Espírito Santo." Depois de uma semana, os discípulos se encontraram novamente para orar, louvar. E Tomé estava então neste momento. E os discípulos disseram: "Nós vimos o Senhor." Sim, Jesus veio na nossa última reunião. Mas Tomé disse: "Eu não acredito. Não, não. Como pode ser? Se nós vimos que Jesus foi crucificado, foi enterrado. Claro, a gente viu que o túmulo estava vazio, mas eu não posso crer que ele veio aqui na última reunião. Mas se eu vir a mão dele com a marca dos pregos da cruz, então eu vou crer." E aconteceu que Jesus apareceu. Mesmo com as portas todas trancadas, naquele momento Jesus se colocou no meio deles e disse:
que a paz esteja com vocês. E aí Jesus olhou para Tomé e disse: Veja, Tomé, olha minhas mãos com as cicatrizes dos pregos que eu fui pregado na cruz. Coloque o dedo aqui nas cicatrizes. Viu? São de verdade. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Tomé, tomado de surpresa, disse: Senhor meu, Deus meu, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Tomé, tu creu porque me viu? É melhor e mais felizes são os que, mesmo que não viram tudo isso, mas mesmo assim vão crer em tudo aquilo que eu tenho ensinado. Então, gente, Jesus está nos dando coragem, assim como ele deu também aos discípulos. Coragem para ir adiante, coragem para fazer coisas bonitas, para viver com a alegria da presença dele. Esse é o convite. Viver com a presença de Jesus no nosso coração. E que a gente possa, por gratidão, por querer mostrar essa alegria mais adiante, também contar essas histórias tão bonitas a outras pessoas. Essas mensagens que nos ensinam a verdadeira alegria, a verdadeira fé. Aquela fé que eu acredito na Bíblia e tudo aquilo que foi escrito, ensinado. Eu acredito na importância de que a nossa fé possa ficar bem forte. Com isso, então, nós terminamos a história de hoje e vamos fazer uma oração. Querido Pai amado, obrigada pela Tua palavra. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a ter sempre esta certeza da Tua presença na nossa vida, assim como Tu apareceste para os discípulos. Abençoa a nossa semana e guarda-nos de todos os perigos. Amém.